Fala, torcedores! Agora irei falar sobre Corinthians e Flamengo, o clássico das multidões, um duelo de mais expectativa do que de realidade. Não entendeu? Então fica aí que eu vou te explicar por que é um duelo de expectativa e não de realidade das duas equipes. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que estão no canal, comentando, curtindo, se inscrevendo. Faz um favor pra mim, quer acompanhar conteúdo de futebol brasileiro aqui no canal? Então é só se inscrever. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, dá aquela moral para que a gente possa continuar trabalhando com o YouTube e ser monetizado com isso, não é mesmo? Estamos aqui na luta. Muito bem, quero falar sobre Corinthians e Flamengo, o clássico das multidões. As duas maiores torcidas do Brasil, as duas com mais de 30 milhões de torcedores, o Flamengo com mais de 40 inclusive, vão se enfrentar nas quartas de final da Copa Libertadores. E eu comecei o vídeo falando que era um duelo mais de expectativa do que de realidade. E eu vou explicar por quê exatamente agora, sem enrolação nenhuma. Expectativa do lado do Flamengo, pelo motivo que sempre espera-se que o time jogue a mesma coisa de 2019. Dificilmente o torcedor desfruta do presente do Flamengo, sempre imaginando que o time vai engrenar igual 2019, sempre relembrando de Jorge Jesus, trocando técnicos atrás de técnicos, mas aí veio um resultado contra o Tolima por 7-1, jogando com Pedro e Gabigol juntos, uma coisa que todo mundo gostaria de ver, que empolgou a torcida rubro-negra para esse duelo das quartas de final, e o recente retrospecto contra o Corinthians. O Corinthians está tendo dificuldades de jogar contra o Flamengo. É verdade que em 2018 se classificou na Copa do Brasil com o gol do Pedrinho no segundo tempo, depois que ele ficou menos de um minuto em campo para fazer o gol que deu a classificação para o Corinthians para a final daquela edição da Copa do Brasil de 2018, mas nos últimos jogos de Campeonato Brasileiro o Flamengo vem passeado contra o Corinthians, goleadas dentro da Neoquímica Arena, na verdade uma goleada na Neoquímica Arena, um placar de 3-0, teve uma vitória por 3-1 que poderia ter sido muito mais, só que o Corinthians também é um outro time. Só que esse outro time do Corinthians ainda não jogou o potencial que o torcedor espera. Renato Augusto machucado, o Willian agora deslocou o ombro, nem contra o Boca Juniors jogou. Nós temos o Maicon, que era o principal jogador do meio campo, machucado. Você tem muitos, o Paulinho não joga mais na temporada. Então o time ideal que o torcedor corintiano imaginava que ia ser para a temporada, ele não existiu até agora. E eu não sei se ele vai existir durante esse ano. Os meninos, os miúdos, como diz Vitor Pereira, é quem vem carregando o time do Corinthians. Por isso que eu digo que é um jogo mais de expectativas do que Corinthians e Flamengo podem oferecer do que de realidade das duas equipes. Realidade mesmo são os números, são os fatos. E é isso que eu quero bater aqui com vocês. O Flamengo vem de muitas partidas invictas na Copa Libertadores. A última derrota foi contra o Palmeiras na final do torneio. Só que como um empate no tempo regulamentar, no tempo normal, terminou 1-1 a partida, não conta como derrota porque foi uma derrota na prorrogação. Então em partidas normais, nessa edição o Flamengo ainda não perdeu, só empatou inclusive uma partida, venceu o resto. Se a gente fizer a conta aqui, 6 partidas na fase de grupos, 2 eliminatórias, são 7 vitórias e um empate. Foi 7-1 contra o Tolima, só para poder ajustar também. Já o Corinthians na Copa Libertadores, apesar de ter 2 vitórias e 5 empates e uma derrota, do jeito que o time se classificou contra o Boca na La Bombonera, com um empate, com um time todo desfacelado, pra você ter uma ideia, mesmo com muitos desfalques, teve 2 lesões no tempo normal, João Vitor e Mantuan, inclusive os 2 jogadores que nem vão estar contra o Flamengo, porque já foram negociados, João Vitor com o Benfica, o Mantuan vai pro Zenit da Rússia, e o Yuri Alberto tá chegando, vai jogar contra o Flamengo. Então o Corinthians, ele, apesar de ter tido essa campanha na Libertadores que não é tão boa, ele se classifica na La Bombonera por pênaltis, uma coisa que só o Santos do Pelé tinha feito para times brasileiros. O Corinthians é o segundo time apenas que elimina o Boca Juniors na La Bombonera. O Santos do Pelé tinha feito isso em 63 na final da Copa Libertadores. É verdade que não é o melhor Boca de todos os tempos, no entanto, brasileiros iam lá, batiam e voltavam. Então o Corinthians tem que ser tratado como um ato heróico e vai ter a Fiel à disposição. Um duelo muito equilibrado, onde o Flamengo tem um pouco mais de elenco, podemos dizer, com peças mais consolidadas e acostumadas a decisões. Enquanto o Corinthians está trazendo o Yuri Alberto para descobrir se dá certo, enquanto tem o Roger Guedes que tenta se adaptar ao estilo do Corinthians, o Flamengo tem Gabigol, o Flamengo tem Pedro, que faz 4 gols contra o Tolima, que era reserva até pouco tempo atrás, e na verdade a gente nem sabe se ele vai ser titular no time do Dorival, tá chegando o Cebolinha por 70 milhões de reais, tá chegando o Vidal, então a gente não sabe realmente se o Corinthians ele vai conseguir equilibrar esse jogo contra o Flamengo em 2 partidas. O que eu posso dizer é que jogando na Neoquímica Arena vai ser muito diferente do que foram as últimas partidas em que o Flamengo arrasou o Corinthians e o Corinthians não tinha poder. Esse Corinthians do Vitor Pereira, por mais que ele não jogue muito bem as partidas, ele é competitivo, ele é raçudo, ele tem entrega, e para você ganhar desse time, você tem muito trabalho. Muitas pessoas dizem que esse time do Corinthians ele é fraco, que é um time limitado,
Mas se você pega os números, estão muito fáceis de serem vistos, que apesar de não jogar partidas muito bem, o time do Vitor Pereira, ele perde poucos jogos. A gente consegue imaginar ali, ó, depois do Campeonato Brasileiro, são 3 derrotas. Uma pro Palmeiras, 2 dias antes do jogo contra o Boca Juniors, que perdeu por 3-0. Uma derrota pro Cuiabá por 1-0, que foi muito preocupante. Na época foram recebidas muitas críticas pro rodízio de Vitor Pereira, que jogou com bambu na zaga, sendo que ele estava muito mal. Tanto que depois desse jogo aí, nem jogou direito o rapaz. E também a derrota pro Fluminense por 4-0, que por coincidência era também 3 dias na verdade, antes do jogo com o Boca Juniors. Tirando esses jogos, o Corinthians não perdeu. Ele empata às vezes, mas ele também tenta buscar as vitórias. Mesmo com as dificuldades, com as lesões, é um time que compete. Então, para esse duelo, para o clássico das multidões, o que eu posso dizer para vocês é que nós teremos uma grande partida entre 2 clubes gigantes, de massa, e que com certeza, quem for para a semifinal vai muito forte para chegar na final. Isso porque do outro lado não vai ter o River Plate. Ou o Tadieres, ou a equipe do Vélez. O Vélez, comandado pelo Alexandre Medina, ex-técnico do Internacional, inclusive, ele vai estar comandando o Vélez, conseguiu essa classificação. O Vélez é um time forte, tá indo bem no futebol argentino. Agora, é muito melhor você pegar Vélez ou Tadieres do que pegar a equipe do River Plate. Flamengo e Corinthians, passando uma das duas equipes, tem muitas, mas muitas chances de chegarem na final. E aí vai descobrir o que vai acontecer do outro lado. Se vai ser o Palmeiras, se vai ser o Atlético Mineiro, ou se vai ser alguém ali de cima, que é menos provável, mas não impossível. Atlético Paranaense, Estudiantes ou Fortaleza, ainda vão jogar as duas equipes, jogam hoje, inclusive. É isso que a gente vai ter que aguardar. Sobre a batalha de treinadores, aí o Vitor Pereira com o Dorival Júnior, o Dorival ele vai ter mais molho, o time do Flamengo tem mais opções. Você pega ali a defesa do Flamengo, todo mundo critica, mas tem Rodrigo Caio, tem Léo Pereira, tem jogadores para serem recuperados, como o Fabrício Bruno, tem ali até o Tuller tá nessa lista. Já o Corinthians está convivendo com a saída do João Vitor. O Bambu é uma incógnita, o menino Raul Gustavo ainda faz pênaltis infantis, apesar de ser bom jogador. Então o Flamengo ele tem mais peças, realidades, acostumadas a decisões, e o Corinthians está formando uma casca de um trabalho em equipe. Você pega o jogo da La Bombonera, por exemplo, Mosquito, com tendinite, não ia jogar, viajou com o time. Paulinho, viajou com o time. Então são inúmeros jogadores que, mesmo não estando dentro de campo, estão abraçando o ideal de Vitor Pereira. Mesmo com um elenco limitado, podemos dizer elenco, não time. O time do Corinthians é bom, mas são muitos desfalques por lesões. O time vai sobrevivendo nas competições, na Copa do Brasil está bem encaminhado para chegar nas quartas, na Libertadores já está nas quartas, e no Campeonato Brasileiro está a 3 pontos do líder, está em 4º lugar ali, está tudo muito embolado ainda. Resta saber o que vai acontecer com o Corinthians. Com o Flamengo, pode ser uma mudança de chavinha na temporada. Dorival chegou, os resultados ainda não são excelentes, mas essa vitória contra o Tolima, que não é o melhor time do mundo, mas você vencer por 7-1 na Libertadores, com exceção do Palmeiras, quem faz isso? O Flamengo fez. Então pode ser um momento crucial para o Flamengo crescer na temporada, principalmente porque tem uma batalha contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Tem que vencer por 2 gols de diferença no tempo normal para se classificar. Bom, essa é a minha análise parcial de Corinthians e Flamengo. Vou analisar os outros duelos, Palmeiras e Atlético Mineiro, os outros duelos da Copa Libertadores, duelos de Campeonato Brasileiro. Então eu peço que, por favor, se você gostou do vídeo, envie para um amigo, se inscreva no canal e ajude aqui eu, Daniel Batista, a poder crescer no YouTube e também com a criação de conteúdo. Um abraço a todos, até a